tarde, boa tarde. Estamos aqui hoje presos pela chuva. Ó. Coisa linda aqui no sul do Brasil, né? Está chovendo aqui em Santa Catarina, né? Coisa bela nesse lugar. Os morros estão branquinhos de sereno de chuva. Assim a natureza agradece a Deus por essa chuva, por estas águas, por este momento. Estamos aqui de pé, vivo para a glória de Deus, recebendo o que Jesus sempre recebeu: afronta, calúnia, injúria, ameaça de pedrada. A Bíblia diz que tentaram apedrejar Jesus e ele saiu do meio deles em João. A Bíblia diz que tentaram precipitar Jesus em Nazaré, lá do alto da montanha, ele saiu do meio deles. A Bíblia diz que em João, quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, eles pegaram no capítulo 8 de João, pedra para poder acertar em Jesus. Tentaram apedrejar o Filho de Deus. Tentaram matar Jesus de tudo quanto é forma, porque ele pregava contra um sistema corrompido de Jerusalém, onde os sacerdotes se prostraram para Roma, onde aqueles que eram para estar ensinando a verdade, o povo cristão, o povo judeu, o povo de Jerusalém, o povo de Deus, nos seus livros, e mostrar o povo para resistir esse governo romano, eles estavam tudo se entregando, se corrompendo para não perder a sua posição, para que o governo romano não os destruísse. Mas Jesus não, Jesus ele respeitou o governo romano, ele respeitava os fariseus, os doutores da lei, mas quando ele tinha que denunciar o pecado, ele abria a boca e denunciava. Chamava fariseu de hipócrita, chamava fariseu de raça de víboras, Jesus chamou fariseu de raça de víbora, chamou eles de filhos do diabo. João capítulo 8, versículo 44. Jesus diz: quem vos, ei, raça de víbora, nem com um dedo atais fardos pesados aos homens, que nem com um dedo vocês quereis remover. Aí um doutor da lei, quando Jesus repreendia em Mateus 23, ai de vós, fariseus hipócritas, que devora a casa das viúvas, e por pretexto fazem largas orações. Alongas as franjas dos seus vestidos, e traz um largo filactério, faz um largo sermão para poder pregar e dar razão do que eles fazem com as viúvas. Aí um doutor da lei disse: mas mestre, quando você fala assim com o sacerdote, com a gente, eu me sinto ofendido. Aí Jesus disse: fariseu hipócrita, ai de ti, ai de vós, doutor da lei, que ata o fardo pesado nos ombros dos homens, não querem remover com um dedo. Ai de vós, doutores da lei, tirais a chave da ciência e do conhecimento, nem entrais no reino dos céus e nem deixais entrar os que estão entrando. Jesus, quando era para bater na hipocrisia, ele chamava sacerdote de filho do diabo, ele chamava doutor da lei de hipócrita. Ele mostrava para aquela sociedade de Israel que aqueles homens só falava e não tinha no coração o amor. Jesus demonstrava na sua pregação o amor, a cura às pessoas, a íntima compaixão, botava a mão nos pobres, coisa que os fariseus não faziam. Abraçava as pessoas nas ruas, coisas que os doutores da lei não faziam. Abraçava a prostituta, abraçava as pessoas daquela época que vivia excluído do meio do templo, abraçava os aleijados, abraçava coxo, dava vista aos cegos, botava a mão neles e deixava eles botar a mão em si. Aí nós conhecemos muitos fariseus por aí, que quando começa a surgir os pregadores que pregam a verdade, ele começa a querer bater contra, até paga pregador para fazer sermão contra a pregação do Espírito Santo. Amados, só quem sabe que está na beira da morte é quem enfrenta a morte. Só quem conhece o mundo espiritual sabe que a hipocrisia no meio do século XXI está pior do que as gerações passadas, depois de Cristo na Terra. Essa é a pior geração do cristianismo na Terra. Eles têm feito perversidade, atrocidade,
para poder manter posições nas suas igrejas, para manter a mentira encoberta. Aí quando aparece um cidadão pregando pela internet, dizendo que algo está para acontecer com ele mesmo, por estar enfrentando um sistema diabólico religioso, que vai tentar de tudo para infiltrar o sistema da ordem mundial. Mas o que impede esse sistema de abranger o Brasil e o mundo inteiro? São os remanescentes que estão pregando a verdade. São aqueles que estão pregando o que Jesus manda pregar, a verdade. E só quem prega a verdade é quem anda com o Espírito Santo, porque ele é o Espírito da verdade. Cuidado com esses movimentos aí dizendo que é o Espírito Santo. Essa meia dúzia de línguas dizendo que está falando em línguas, que está cheio do Espírito Santo. Não. Línguas são dons. Ser cheio do Espírito Santo é aquele que primeiramente pratica o amor. E ser cheio do Espírito Santo é aquele que guarda a doutrina da palavra do Espírito Santo. Não anda em conselho de pastores ímpios e de mentirosos, que estão querendo guardar o altar só para poder manter a família bem financeiramente, a casa bem financeiramente, os filhos estudando nas melhores faculdades teológicas ou nas faculdades do mundo circular, netos tendo um plano de saúde bem, porque a mentira sempre vai ser aceita, porque os crentes têm preguiça de ler a Bíblia, preguiça de estudar os evangelhos, preguiça de estudar Mateus, Marcos, Lucas e João, preguiça de ler o livro de Atos, que foi a atitude que os apóstolos levaram para o crescimento do Espírito Santo desceu sobre eles, para dar o crescimento da igreja, a igreja fundada por Cristo. Muitos se dispersaram quando Jesus disse que ele era o pão vivo do céu, que quem comeria da carne dele, beberia do sangue dele, teria vida eterna. E muitos deixaram Jesus, ficou os 12, mas no cenáculo estavam os 12, estavam os 11 e mais 100, os 11 mais 100 e poucos almas, deram 120 e poucas almas, esperando a promessa do Pai, dada pelo Espírito Santo. E quando aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, eles fundaram a igreja primitiva dos apóstolos, pregando o arrependimento dos pecados, a purificação dos pecados, curando os enfermos, expulsando os demônios, pregando contra todo e contra qualquer sistema que tentaram parar. Alguns deram a vida deles por amor ao cristianismo, às escrituras e por amor a Jesus. Como o primeiro mártir foi Estevão. A Bíblia diz que era um diácono cheio do Espírito Santo. Ele era um diácono cheio do Espírito Santo, homem de índole e de caráter. Foi apresentado e posto à mão dos apóstolos, ele recebeu o direito de servir à mesa, as viúvas gregas, as viúvas judias. Mas Deus levou ele para um lado que nem ele mesmo esperava. Deus levou ele para o improvável, para o meio de uma praça para pregar em Jerusalém, para ministrar a palavra. E ali alguns judeus de Alexandria, alguns judeus da Mesopotâmia, alguns judeus da Ásia, e citaram os homens perversos, homens vadios dentre a multidão dos judeus, dizendo que Estevão estava pregando contra a lei de Moisés e contra o templo edificado pelos homens. Levado ao Sinédrio, Estevão, cheio do Espírito Santo, pegou a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis até a vinda de Jesus, e mostrou para aqueles fariseus, para aqueles hipócritas, que o que eles estavam pregando é o que estava nas Escrituras, a promessa que foi feita aos pais, se cumpriu no dia deles os filhos. Amados em Cristo, meus queridos, e ali homens enfurecidos, cheios de demônios, e eram homens que liam a Bíblia, liam os Pentateucos, que eu era fariseu, era um doutor da lei, o Sinédrio julgando o homem por pregar a palavra de Deus. E é assim nos dias de hoje, quando você se prega a verdade, se prega Jesus, levanta Sinédrio dentro de convenções, levanta Sinédrio dentro de internet, levanta pessoas dentro de redes sociais para bater no que o Espírito está falando, para alertar a igreja verdadeira, para que não entre nesse sistema mentiroso, não vá com a multidão, para que não perca a salvação.
E Estevão, apedrejado, ajoelhou, invocou o nome do Senhor e disse: Senhor, perdoa eles, não impute a eles os seus pecados, e receba o meu espírito. E depois da morte de Estevão, a igreja se espalhou, um para Samaria, uns foi para a Ásia, outros foi para cá, outros foi para lá, e foi se espalhando a igreja e o evangelho junto com a igreja. Está nos Estados Unidos uma droga chamada droga do zumbi, atormentando os moradores da Califórnia, atormentando os moradores de São Francisco, atormentando a sociedade. Pessoas viram canibais quando usam essa droga, começam a morder nas outras pessoas, arrancar pedaços como se fosse um animal. É o fim dos tempos. E chegou a droga no Brasil chamada K2, K4 e K9. Está levando as pessoas a virar zumbi, ficar paralisada. Obras diabólicas, obras malignas. E aonde está a igreja que diz que ora, que diz que jejua, que diz que são a verdadeira igreja, que são os verdadeiros pregadores do evangelho? A igreja que se diz verdadeira, que só prega em quatro paredes, que só prega em púlpito, aonde dá dinheiro, aonde dá ibope, aonde promove a sua imagem para projetar ele para cobrar absurdo de igreja. Um cobra 30 mil, outro cobra 50 mil, outro cobra 20 mil. Vem aí os grandes eventos que se dizem que é para a missão. A missão do bolso de todos aqueles que estão de acordo com o sistema. Sistema maçônico, sistema de dentro de convenções, sistemas diabólicos que ele faz lavagem na tua cabeça usando a Bíblia, para te levar ao conhecimento que a doutrina do Espírito Santo não é a verdadeira doutrina. Que a doutrina que eles estão dizendo, que você pode beber uma cerveja, pode voltar a fumar cigarro, pode andar com a camisa desabotoada até embaixo, pode mostrar os bustos às mulheres, pode botar as nádegas de fora, porque trazendo o dízimo e oferta, que mal tem você andar de qualquer maneira. Trazendo o dízimo e oferta, que mal tem você ir para a praia mostrar a sua nudez. Deus que você faça o sistema mais rico, mais feliz e mais forte para poder tentar assassinar os pequeninos que guardam a santidade, tentar sujar o máximo que for, para que Satanás governe os púlpitos das igrejas, não só no Brasil, mas no mundo afora. Tantos escândalos no meio dessa geração pervertida do cristianismo, tantos escândalos as igrejas estão cometendo, profanando, levando o nome de Jesus ser blasfemado em boca de satanistas, levando o nome de Jesus sendo profanado na sociedade, sendo desacreditado na sociedade, levando ao sangue que nos santifica, que nos purifica, a ser como se fosse um sangue qualquer de um animal derramado na cruz do Calvário. Profana o sangue da nova aliança, profana o sangue que nos santifica e fere o Espírito Santo da graça, com atitudes diabólicas, com atitudes carnais, com atitudes imorais, indecentes, e dizem que são cristãos. Ah, mas o pastor falou. O pastor pode falar a hora que ele quiser. Eu vou na Bíblia, irmão. Eu contei um livro na minha mão conhecido como a Bíblia, a boca de Deus. O pastor falou, vamos ver o que o Espírito Santo e a Bíblia vai falar. Cuidado, espírito fraudulento, enganador, que só quer isso aqui, ó, nos últimos tempos, para se mostrar um ricão, poderoso, um pastor de nome, um pastor de posição. E você vai para o inferno por causa desse tipo, desse espírito, por não ler a palavra, por não estudar as escrituras, por não buscar a resposta do Espírito Santo. Paulo disse, ouvi, guardai o que for bom e aproveitoso para a tua vida espiritual, e o que for ruim jogue fora. Paulo diz, não julguei os profetas, mas sim a profecia. O que é bom da profecia você guarda, o que é ruim da profecia você joga fora. Mas nos últimos dias os cristãos estão julgando a profecia, o profeta, e não a profecia. Nos últimos dias estão perseguindo o profeta e o espírito que habita no profeta, que é o espírito da profecia.
Amados, Jesus está voltando. A corrupção está extremamente mostrada aos olhos nus. Não só a sociedade está vendo, mas todo lugar está a corrupção. Aos olhos nus, nos altares das igrejas, não só brasileiras, mas as igrejas no mundo afora. Pastor não fala mais de ir na rua pregar o evangelho. Pastor não vai lá mais abraçar um morador de rua. Não tem dízimo, nem prega para ele, nem traz para a igreja. Quando chegam no portão do determinado evento, do determinado lugar, eles mandam embora. Não tem lugar para ficar aqui não. Não tem comida, não tem nem como tomar banho. Amados, esse lugar, será que é um lugar de pastor cristão? Será que esse lugar é lugar de um pastor crente, de um pastor servo de Jesus? Será que essa sinagoga que esse pastor está dirigindo é de Cristo Jesus, amado? Ou é do diabo, o controle? O cajado está na mão do homem ou na mão do diabo? Aqui eles botam para fora. Quando chega pedindo um banho, eles não dão um banho aqui nos Gideões. Não dão comida. Não, tem roupas aí abundantes que eles tiram para fazer bazar e não dão para os necessitados da cidade. Julgue você o que se é certo fazer isso. Você trazer donativo e as pessoas não receberam o donativo. Quem recebe são pessoas para fazer bazar, para poder vender e lucrar, porque faz parte de um sistema corrompido, diabólico. Amados, Jesus está usando homens para te levar ao conhecimento da palavra pelo Espírito Santo. Arrependei-vos, largai-vos o que os homens estão oferecendo este banquete e vai após a palavra para entender o reino de Deus. Ele não é profíncuo na terra, o reino de Deus é acima da nossa cabeça. Jesus disse: vai, vende tudo que tem e dai aos pobres, porque foi do agrado do Pai vos dar o reino. Foi do agrado de Deus vos dar um reino. E não é um reino mentiroso que estão pregando na terra. Não, tu tem que ter um carro bom, rapaz. Não, tem que viver o melhor da terra. Tu tem que comer o melhor da terra. Tu tem que andar com dinheiro no bolso, rapaz. Então tu não é cristão, tu não é servo de Deus. Mentira de Satanás. Mateus capítulo 6, versículo 19. Não ajuntei tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem rói e consome, aonde o ladrão mina e rouba. Isso é espírito de demônio, mandando você juntar tesouro aonde é perecível. Mas Jesus diz: não ajuntei na terra tesouro, mas ajuntei tesouro no céu, aonde a traça nem a ferrugem rói nem consome, e aonde o ladrão não mina e não rouba. E o espírito de Satanás está dizendo que você tem que comer o melhor da terra. Tu tem que andar com o melhor carro, o melhor terno, o melhor sapato, a melhor roupa, para dizer que tu é cristão, para dizer que tu é servo de Jesus. Tu tem que ter a melhor casa, o melhor apartamento, para tu dizer que tu é cristão. Tu tem que ser empresário para dizer que tu é salvo. Mentira de Satanás. Mentira de Satanás. Jesus disse que o nosso tesouro não é para se juntar na terra, é para se juntar no céu. Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 19, o Deus deles são o ventre, a barriga, o Deus deles são o ventre, a glória deles são para tropeço deles mesmos, a pátria deles é essa terra aqui, ó, corrompida, este mundo corrompido, o glamour do mundo é a terra dos homens. Isso tudo aqui que é passageiro, apartamento, casa, montanhas, casas, montanhas, mansões, carros, tudo é perecível. Mas a nossa pátria é de onde nós esperamos vir, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a Nova Jerusalém. Lá é a pátria do verdadeiro cristão. A Bíblia diz que todos nós fomos imputados como ovelha ao matadouro. Homens que foram afligidos, como ovelhas, homens que viviam afligidos na terra, corrias pelas vales e pelas montanhas, e vivia pelas grutas e cavernas da terra, as suas vestes eram restos de cabras e roupas de animais, mas não negaram a sua fé,
E aprove Deus não deixar eles viver na terra, e nem cumprir a promessa celestial para eles na terra. Aprove Deus os tirar, porque a terra não foi digno de ter esses homens. Homens errantes, que andavam por grutas da terra, por cavernas da terra e por montanhas da terra. Andava por desertos maltratados, vestido com roste de pele de cabra. Mas a terra não era digna de ter eles sobre a terra. Amado, Jesus está voltando. O espírito do engano está sobre os púlpitos das igrejas, te levando para o inferno, a cobiçar e a desejar a prata e o ouro dessa terra. Paulo, quando se despediu da igreja de Éfeso, lá de Mileto, ele mandou chamar os anciões da igreja de Éfeso e disse: vós sabeis como me comportei, como agi, como preguei, como vivi no meio de vós. Não cobicei de ninguém, nem o ouro e nem a prata, e nem a veste, nem a casa, e nem a família, nem nada. Essas mãos que eu tenho, ela foi provedora do meu sustento, meu e daqueles que estavam comigo. Olha que Paulo disse que não cobiçou nem o ouro, nem a prata de ninguém. Nem ninguém. Agora chama um doutor aí, um expert em divindade, para me provar qual foi o apóstolo que morreu mais rico em dentro das escrituras e perdeu a salvação por não ser rico. Os outros que morreram cerrados no meio, decapitados, presos, maltratados, chicoteados, cuspidos, abusados e sofrendo pelo Império Romano, mas não negaram a fé, foram até o fim, encararam a fúria de Nero, a fúria de Constantino, a fúria de muitos de Adriano, a fúria de muitos imperadores. Enfrentaram Domiciliano, que se dizia ser um deus, como João. Ele queria que matasse João, mas o centurião guardou João, porque João estava guardado pelo Espírito que estava no centurião, na ilha de Pátima, guardado por causa da palavra da revelação do livro de Apocalipse. Mas Domiciliano dizia: eu sou um Deus, eu não quero saber que esse João está vivo. Tentou de tudo matar João, na caldeira de óleo fervendo, não conseguiu. Mandou fazer de tudo e João não morreu. Botou na ilha de Pátima escondido por um centurião, que Deus proveu para cuidar de João. Então todos os servos que não negam a sua fé, que não retrocede da palavra e que não abandona o seu Cristo, que morreu, maltratado, sofreu, debaixo de um sol de meio-dia até as 3 horas da tarde, com o seu sangue saindo do seu corpo, com um corte no seu corpo, com a coroa de espinho. Para esse Deus tem o reino do céu. Mas para aqueles que sentem banquete, que andam atrás de banquete, que andam atrás de oportunidade, Deus tem o fogo do inferno. Para quem sai do propósito de Deus e entra para a proposta do homem, Deus tem o inferno. Céu é só para quem rejeita o mundo e o que há nesse mundo. Céu é só para quem não ama o mundo nem o que está no mundo. Julgue a você, meu querido, que quer a salvação, se vai seguir a balela do espírito da mentira na boca do teu pastor, ou tu vai seguir o espírito da verdade, que é o espírito da palavra, que é o espírito da graça, que muitos estão profanando, estão ferindo o Espírito Santo por desejos carnais e por soberbas, arrogância e prepotência. Bota no teu coração, igreja brasileira, Jesus está voltando. Vocês querem que a palavra de Deus se cumpra, ela vai se cumprir. Vocês acham que Deus não vai executar o juízo no Brasil? Espera, que o dia está pertinho. Jesus está voltando, meus amados. Jesus está voltando. Estão aí, ó, tudo aí, ó. Pode pregar não, que eles aparecem. Dá um alô aí. Dá um alô aí, pastor. Dá uma palavra aí. Estou aqui. Dá uma palavra. Está com vergonha? Senhor, meus irmãos. Dá uma mensagem. Todos vocês aí. Jesus está voltando? Jesus está voltando. Arrebatamento da igreja, né? Estamos aguardando esse dia, né? Ah. O soar da última trombeta, né? O pastor Fernando, isso aqui é um amigo que eu gosto muito. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Então, cuidado com os espíritos de erro por aí que estão pregando, irmão. Que você tem que ter o melhor da terra. O melhor da terra é o Espírito Santo. O melhor da terra é o arroz, é o feijão, é a batata, é a maçã, é a pera, é a banana. Isso é o melhor para o nosso corpo. É o peixe, é o camarão,
é uma lagosta, isso é o melhor da terra. É o que Deus criou para que a terra produza para a nossa alimentação. Não é picanha, ostentação, prazeres por aí, meus amados. Jesus está voltando. Creia nos evangelhos, creia na doutrina dos apóstolos, acredita em Cristo Jesus, porque em breve, ou mais rápido do que em breve, como o Espírito Santo falou para mim, que eu postei os vídeos muitos mais meses atrás, dizendo que ele mandou pregar que Jesus já está voltando. Jesus já está voltando. Se inscreva no canal Soldado de Cristo. Dê o seu like para que o YouTube veja que o conteúdo é bom, para que mais pessoas se despertem para a salvação. Divulgue esse canal nas redes sociais sua, divulgue o máximo que puder, para que as pessoas ouvem o verdadeiro cristianismo, a verdadeira mensagem que não prega nos púlpitos do Brasil e nem das igrejas mais. A única mensagem que é pregada é dízimo e as ofertas, nem santidade se prega mais. Jesus está voltando. O que mais vocês precisam ver para passar a crer no Espírito Santo? O que mais vocês precisam ver? As capas já estão tiradas. Deus já está demonstrando quais são os lobos, devoradores, os cães gulosos. O que mais você precisa? Deus abençoe. Amém? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vos cubra até a vinda de Cristo Jesus. Ô glória!